tarde. Vamos começar a nossa formação do EMAI falando das habilidades da avaliação processual de matemática, tá? Antes, eu gostaria de fazer umas colocações para vocês sobre como foi construída essa AAP. Essa AAP já estava pronta antes do isolamento social. As habilidades cobradas nela já não serão avaliadas da mesma maneira que a gente faria se estivesse em sala de aula, tá? Normalmente a AAP tem o propósito de identificar o quanto os alunos avançaram em cada bimestre, quais as dificuldades que eles apresentaram. Dessa vez, nós teremos que pensar o que eles estão aprendendo em casa, né? Fazer uma avaliação com outro olhar, tá? Não por isso vamos deixar de estudar as habilidades trabalhadas nela, tá? Vai ser passado pela diretoria de ensino um vídeo com a aplicação das APs, tá? A correção será do dia 1 ao dia 5 e a sistematização dos resultados. Bom, eu vou começar lendo as habilidades do primeiro ano do ensino fundamental. A primeira habilidade trabalhada é utilizar os números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas. A segunda habilidade trabalhada nessa AP é contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como pareamento e outros agrupamentos. A terceira habilidade trabalhada nessa AP é comparar as quantidades de objetos de dois grupos por estimativa ou correspondência, para indicar tem mais, tem menos ou tem a mesma quantidade. Quarta habilidade trabalhada, descrever os elementos ausentes em sequência recursiva de números naturais, objetos e figuras. Quinta habilidade trabalhada, comparar os números naturais até duas ordens em situação cotidiana ou com ou sem suporte de reta numérica. Sexta habilidade trabalhada, reconhecer períodos do dia, dias da semana ou meses do ano. Próxima habilidade. Na sequência, eu vou ler para vocês as habilidades trabalhadas no segundo ano. Registrar números naturais pela compreensão de características do sistema de numeração decimal. Comparar quantidades de elementos de dois conjuntos por estimativa e ou correspondência, para indicar tem mais, tem menos ou tem a mesma quantidade. Resolver problema do campo aditivo em situações relacionadas aos seus diversos significados, envolvendo números de até 3 ordens. Registrar o resultado da contagem ou estimativa da quantidade de objetos de coleção. Reconhecer a sequência de números naturais em ordem crescente ou decrescente a partir de um número qualquer utilizando uma regularidade estabelecida. Comparar informações por meio de gráficos de coluna simples ou de barra. Comparar informações em tabela de dupla entrada. E identificar o movimento de pessoas, objetos no espaço, com base em diferentes pontos de referência. Bom, as habilidades trabalhadas no terceiro ano são resolver problemas de adição e subtração com diferentes significados,
Utilizar estratégias de cálculo para resolver os problemas de adição, subtração e ou multiplicação. Resolver e elaborar problema que envolva a comparação e a equivalência de valores monetários do sistema brasileiro em situação de compra, venda e troca. Descrever e representar a movimentação de pessoas ou objetos no espaço, incluindo a mudança de direção, sentido, com base em diferentes pontos de referência. Completar uma sequência numérica usando a contagem em escalas ascendentes e descendentes. Localizar pessoas ou objetos em ilustrações com base em diferentes pontos de referências e algumas indicações de posição. Identificar unidades de tempo, dia da semana e mês utilizando calendários. Ler e interpretar informações apresentadas em tabelas simples ou de dupla entrada. Identificar por meio de agrupamentos de 2 em 2 características de um número. Agora eu vou ler do 4º ano. Resolver problemas com números naturais envolvendo adição e subtração. Reconhecer números naturais de 5 ordens ou mais, utilizando regras do sistema de numeração decimal. Identificar medidas de intervalo de tempo, minutos, segundos, em situações relacionadas ao cotidiano. Ler e interpretar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada. Resolver problemas utilizando unidades usuais de tempo. Completar quadros numéricos ou sequências numéricas apresentadas. Interpretar a movimentação de um objeto ou pessoa no espaço pela análise de esboços ou croquis. Reconhecer cédulas e moedas que circulam no Brasil e realizar possíveis trocas entre cédulas e moedas em função dos seus valores. Ler e interpretar dados apresentados em tabelas simples. Resolver problemas compreendendo os significados da adição e da subtração. Resolver problemas que envolvam a compreensão de medidas de temperatura. Passamos agora para as habilidades trabalhadas no 5º ano nessa AP. Associar as figuras espaciais como cone, cilindro, cubo, pirâmide e paralelepípedo às suas representações, por meio de seus atributos. Resolver problemas envolvendo os diferentes significados de multiplicação, utilizando estratégias diversas. Resolver problemas envolvendo a partilha de uma quantidade em 2 partes desiguais, considerando a razão entre as partes e o todo. Resolver problemas que envolvam medidas de diferentes grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, capacidade e área. Ler e interpretar informações e dados estatísticos apresentados em gráficos de colunas e linhas. Realizar cálculos que envolvam adição ou subtração. Interpretar a movimentação de um objeto, pessoa, no espaço pela análise de esboços e croquis. Resolver problema compreendendo diferentes significados da adição e da subtração. Resolver problema compreendendo diferentes significados da multiplicação e da divisão. Calcular o resultado de multiplicações ou divisões, recorrendo aos fatos básicos e a algumas regularidades ou propriedades. Calcular o resultado de multiplicações ou divisões, recorrendo aos fatos básicos e algumas regularidades de propriedades.
Bom, agora eu vou passar para vocês a atividade que nós vamos desenvolver nesse ATPC. Analisar o material de apoio da APE, observando como essas habilidades lidas aparecem nas questões apresentadas na avaliação e planejar a construção de um roteiro de atividade onde possamos recuperar ou aprofundar essas habilidades.